Quando o carro de luxo preto parou em frente à mansão de alto padrão no bairro Jardins, em São Paulo, Cassiano fez algo raro. Ele não esperou o motorista, mas saiu sozinho para pegar minha bagagem. A brisa do início do outono em São Paulo carregava um frio cortante. Ele tirou o paletó do terno sob medida e colocou sobre meus ombros. Quando seus dedos roçaram minha clavícula, ele parou por uma fração de segundo antes de puxar a mão de volta e abrir um sorriso perfeito. Aurora, precisamos conversar sobre uma coisa, disse ele. Sua voz era incrivelmente suave e carinhosa. Um contraste gritante com o CEO implacável das empresas Montenegro, que fazia seus subordinados tremerem nas salas de reunião. Engoli um riso amargo, mantendo os olhos baixos em uma humildade fingida. Apenas inclinei a cabeça, adotando a expressão de esposa devota esperando as palavras do marido. Você sabe que acabamos de fechar aquele grande projeto na França, certo? Ele se apoiou confortavelmente no porta-malas do carro. Estava absurdamente bonito. Quero que você aproveite essa oportunidade para se afastar um pouco. Estamos casados há 3 anos e eu nunca te dei uma lua de mel de verdade. Vamos compensar isso agora. Seu tom estava carregado da dose certa de culpa, como um homem que realmente se arrependia de anos de negligência. Olhei nos olhos dele por 2 segundos completos. Refletido neles estava a imagem de uma mulher ingênua e confiante. Seu olhar parecia transbordar de amor terno. Se eu não tivesse descoberto o esquema que ele tramava, poderia até ter acreditado. Uma viagem para o exterior. Pisquei, deliberadamente alongando as palavras. Mas e você? Cassiano suspirou e acariciou meu cabelo. O toque foi tão natural que quase me deu arrepios. O projeto está apenas começando. Não posso sair da cidade agora. Vá você primeiro. Aproveite por algumas semanas. Assim que eu resolver as coisas por aqui, pego o primeiro voo e te encontro. Tudo bem? Seu murmúrio era baixo e tranquilizador, subindo no final como quem acalma uma criança. Olhei para baixo, cutucando uma pedrinha solta na calçada com a ponta do salto. Como permaneci em silêncio, ele acrescentou outra frase, achando que eu estava chateada. Paris. Você sempre quis ir. Já reservei o hotel. É uma suíte presidencial com janelas do chão ao teto com vista direta para a Torre Eiffel. Você mencionou querer tomar café à beira do Sena, não foi? Considere isso uma viagem de reconhecimento para nós. Quão atencioso. Lembrar de um comentário casual que fiz há 3 anos. Se eu não tivesse encontrado por acaso o recibo de um vestido de noiva sob medida no bolso do terno dele no mês passado, teria caído completamente nessa encenação. O nome no recibo era Mariana Torres. Pelas medidas de busto e cintura, era uma mulher com silhueta muito parecida com a minha. A data do pedido era de 3 meses atrás. Ou seja, ele planejava isso há um trimestre. Levei 3 dias para digerir essa realidade e mais uma semana inteira para desenterrar todos os detalhes sujos. Mariana Torres, 22 anos, modelo de impressos e Instagram, recém-contratada por uma subsidiária das empresas Montenegro. Os dois se conheceram em uma festa em Angra dos Reis há 6 meses, e desde então, Cassiano vinha frequentando o apartamento de luxo dela em Vila Nova Conceição sob o pretexto de reuniões de negócios. O casamento seria em 3 dias. Sábado. O local era um hotel 6 estrelas recém-inaugurado no centro de São Paulo. Diziam que a escala era tão grandiosa que metade da elite da cidade foi convidada, e a pessoa que deveria descobrir por último era eu, a esposa legítima de Cassiano. Não de acordo com o plano dele, eu não deveria descobrir nada. Ele pretendia terminar o casamento, mandar sua equipe limpar a internet e apagar todos os vestígios e voar para Paris no dia anterior ao meu retorno previsto. Quando eu voltasse, tudo estaria igual. Ele ainda seria meu marido amoroso e eu continuaria sendo a idiota desinformada. Ele nem precisava registrar o casamento com Mariana. Legalmente, o cargo de Sarah Montenegro ainda era meu. Ele só queria dar àquela garota a grande cerimônia, ou talvez usar isso como a piada doentia definitiva para me humilhar. Organizando esses pensamentos, sorri. Não um sorriso largo, apenas o suficiente para mostrar um vislumbre dos dentes, o sorriso gentil e complacente ao qual Cassiano estava mais acostumado. Tudo bem, então vou gastar bastante dinheiro, senão não estaria honrando a generosidade do CEO. Cassiano se assustou levemente antes de abrir um sorriso largo, enrugando os cantos dos olhos. Ele passou o braço em volta do meu ombro,
me guiando até a porta do carro. Eu podia ouvir o alívio indisfarçado na voz dele. Gaste quanto quiser. Você tem meu cartão Black. Compre tudo que vir. Não se segure, ok? Tudo bem, respondi brevemente, entrando no carro. Ele fechou a porta e acenou para mim através da janela escura. Enquanto o carro se afastava, observei-o pelo retrovisor. Seu sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão fria e vazia. Era o rosto de um homem que acabara de escapar de uma bala. O motorista era um homem de meia-idade quieto, e o carro entrou suavemente na Marginal Pinheiros, em direção ao aeroporto de Guarulhos. Recostei-me no banco de couro, fechei os olhos e revisei todo o meu plano. Cassiano achava que sua estratégia era impecável, mas ele não fazia ideia. A assistente executiva que reservou os voos dele era minha pessoa. O gerente da recepção do hotel onde ele reservou o casamento tomava chá da tarde comigo há 3 meses. Até o coproprietário do ateliê de noivas onde o vestido de Mariana estava sendo feito era meu colega de faculdade. Ele achava que estava me dando uma passagem para Paris. O que ele realmente me deu foram 15 dias ininterruptos para orquestrar sua ruína absoluta. Quando eu voltasse, Cassiano perceberia que seu casamento, sua empresa e seu orgulho patético haviam sido reduzidos a um espetáculo de riso, e ele estaria de joelhos implorando pela própria vida. O voo era às 16. Quando cheguei ao aeroporto de Guarulhos, o assistente pessoal de Cassiano, secretário Mendes, já esperava na entrada VIP. Ele estava com Cassiano há 5 anos, conhecido pela execução impecável, check-in, despacho de bagagem e o controle de segurança fluíram como água. Sra Montenegro, disse Mendes, entregando-me o cartão de embarque com uma leve reverência. O Sr. Montenegro pediu que eu transmitisse que um concierge dedicado irá receber lá na chegada. A senhora não precisará se preocupar com nada. Peguei o cartão e curvei os lábios em um sorriso sabido. Diga a Cassiano que eu agradeci. Não fui direto para o portão. Em vez disso, entrei no lounge da primeira classe. Em um canto tranquilo, estava uma jovem com corte Chanel e óculos de armação escura, um laptop prata descansando sobre os joelhos. Ao me ver, ela fechou o laptop, levantou-se e fez um breve aceno. Era Gabriela Lima, minha amiga de faculdade e coproprietária do ateliê de noivas. Eu investiguei, disse Gabriela, deslizando uma foto impressa sobre a mesa. Seu tom era estritamente profissional. O local do casamento de sábado foi transferido do salão principal para o jardim suspenso no último andar. A lista de convidados aumentou para 180 pessoas. Cassiano convidou 6 veículos de mídia, mas todos estão sob o guarda-chuva corporativo das empresas Montenegro, então não publicarão nada arriscado. Ela pausou, apontando para a barra do vestido de noiva na foto. E Mariana? Ela virá para a prova final esta tarde com as damas de honra. Peguei a foto. O vestido branco neve caía lindamente no chão, a cauda pesadamente incrustada com pérolas. Era exatamente o estilo doce e ostentoso que Mariana adorava. Perfeito. Virei a foto, coloquei-a sobre a mesa e me levantei, ajustando a gola. Gabriela, acrescente algo nesse vestido para mim. Algo pequeno. Uma abotoadura de platina. Gabriela franziu a testa, sem entender. Sorri para ela. Sabia exatamente o quão frio era aquele sorriso. Como gelo que não derreteria em julho. A abotoadura de Cassiano. Aquela que deixei no carro dele da última vez. Costure na forração interna da cintura do vestido. Em algum lugar completamente fora de vista, secretamente no dia do casamento, eu faria com que o mundo inteiro soubesse que até o vestido sob medida da nova noiva carregava a marca inegável da esposa legítima. Gabriela ficou em silêncio por alguns segundos antes de acenar. Limpa e eficiente. O anúncio de embarque ecoou pelo lounge. Peguei minha bolsa e me virei para a saída. Aurora. Gabriela chamou atrás de mim, um raro traço de hesitação na voz. Tem certeza disso? Uma vez que começar, não tem volta. Parei de andar, mas não me virei. No dia em que aquele homem colocou o convite de casamento de outra mulher ao lado da nossa certidão de casamento, não havia mais volta para nós. Empurrei as portas do lounge. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas de vidro do terminal. O voo para Paris decolaria em 30 minutos. E em 3 dias, a vida perfeita de Cassiano Montenegro chegaria ao fim. Quando o avião atingiu 30.000 pés,
Liguei a tela à minha frente. O tempo de voo estimado era de 7 horas. Paris está 5 horas à frente de São Paulo. Quando eu aterrissasse, seria amanhã na França. E a contagem regressiva para o casamento de Cassiano seria exatamente de 3 dias. A comissária de bordo se aproximou com um sorriso caloroso e um carrinho de refeições. Acenei para que ela se afastasse. Ela recuou com tato e fechou a cortina da cabine da primeira classe. Estava silencioso, salvo pelo zumbido baixo dos motores. Fechei os olhos por um momento. Depois enfiei a mão na bolsa e tirei um segundo telefone. Era Rose Gold. Gabriela o havia me dado na semana passada. Tinha um chip limpo sem dados pessoais, histórico de chamadas e caixa de entrada completamente vazios. Fiz a primeira ligação. Tocou 4 vezes antes de uma voz masculina profunda atender. Alô? Quem fala? Dr. Carvalho. Sou eu. Tirei os óculos escuros, baixando a voz 2 oitavas abaixo do normal. Aurora Valença. A linha ficou em silêncio mortal. Vicente Carvalho era o advogado corporativo das empresas Montenegro. Ele me conhecia desde o dia em que me casei com Cassiano, mas nunca tinha ouvido esse tom de mim. A Aurora que ele conhecia era sempre suave, educada e ligeiramente distante, como uma mulher falando por trás de um vidro fosco. Aquele vidro agora estava estilhaçado. Sra Montenegro. A voz de Vicente carregava uma ponta de sondagem. Por que o número novo? Cassiano sabe disso? Cassiano não sabe. Dei uma risadinha leve. E não tenho intenção de contar. Vicente, estou ligando porque preciso que você faça uma coisa. Pode falar. De acordo com o atual acordo de acionistas das empresas Montenegro, se um acionista com mais de 15% iniciar uma oferta pública de aquisição hostil, os outros acionistas devem oferecer suas ações ao iniciador, primeiro caso não encontrem um comprador terceiro dentro de 15 dias úteis. Está correto? Vicente ficou em silêncio por quase 10 segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava perceptivelmente tensa. Sra Montenegro, o que exatamente a senhora está pensando? Estiquei as pernas, me acomodando em uma posição mais confortável, olhando para a saída de ar-condicionado acima. Meu tom era casual, como quem discute planos de jantar. Nada demais. Só perguntando. Atualmente possuo 18% das empresas Montenegro. Se somar os 7% das ações em fideicomisso que meu sogro me deixou antes de falecer, isso dá 25%. Se eu iniciar a compra agora, quantos dias realisticamente Cassiano tem para encontrar um cavaleiro branco? 25%. O número caiu no silêncio do telefone como uma pedra em um lago calmo. Pude ouvir Vicente respirar fundo. Sra Montenegro, isso não é brincadeira. A senhora sabe o que 25% significa? O próprio CEO só possui 32%. Se iniciar esse processo, está declarando uma guerra por procuração total contra ele. Claro que sei. O pai de Cassiano, o velho fundador, havia me adorado. Todo mundo sabia. Em seu leito de morte, o velho segurou minha mão e disse: Aurora, Cassiano é arrogante e calculista. Você tem que ser a âncora desta empresa. Ele provavelmente nunca imaginou que as ações que colocou em minhas mãos se tornariam a arma para destruir seu filho. Doutor Carvalho, disse lentamente no receptor, não liguei para consultar se devo fazer isso. Estou informando que isso vai acontecer com ou sem você. Silêncio zumbiu na linha. O ar-condicionado da cabine zunia. Quando quer iniciar? Vicente finalmente perguntou, uma estranha calma tomando sua voz. Sábado de manhã, 10, horário de Brasília. Sábado? Vicente pausou. É o dia em que o CEO vai se... Ele engoliu as palavras. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Eu praticamente podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dele enquanto montava o quebra-cabeça. Os rumores do ateliê, o casamento repentino de negócios, minha viagem repentina para a Europa e a oferta hostil perfeitamente cronometrada. Ele percebeu que o tabuleiro estava montado. Eu sabia de tudo. Sra Montenegro. O tom de Vicente mudou completamente. A cautela desapareceu, substituída por uma reverência cautelosa. Preciso lembrar de uma coisa. No mês passado, o CEO mencionou ao conselho que estava negociando um grande aporte de capital com o Banco Prado. Se esse dinheiro entrar, o poder de voto dele será solidificado por contratos de procuração.
Seus 25% podem não ser suficientes para vencer. Banco Prado. Ouvir essas palavras me deu vontade de rir alto. Vicente, você por acaso sabe quem é o sócio-gerente do Banco Prado? Quem é? Ouvi algo cair sobre uma mesa do outro lado. Provavelmente a caneta de Vicente. Alexandre Prado. O tubarão mais jovem do mercado financeiro brasileiro. O homem que quadruplicou os ativos sob gestão do Banco Prado em 5 anos. Famoso por ser completamente implacável. Ninguém sabia que Alexandre Prado era meu meio-irmão materno, o filho que minha mãe teve após se casar secretamente com a família Prado. A família Valença mantinha isso em sigilo absoluto e Cassiano estava completamente no escuro. Cassiano via Alexandre apenas como um investidor astuto, sem saber que toda vez que se sentavam à mesa de negociação, Alexandre seguia um roteiro que eu havia escrito. O aporte era apenas uma cenoura que eu balancei para fazer Cassiano enfiar o próprio pescoço em uma corda mais grossa. Não se preocupe com o Banco Prado, disse simplesmente. Só prepare a papelada. Entrarei em contato quando precisar. Entendido. A oferta pública será protocolada exatamente às 10 de sábado. Desliguei, colocando o telefone de volta na bolsa. A próxima ligação foi para o secretário Mendes. Ele estava com Cassiano há 7 anos. Toda a empresa achava que Mendes era o cachorrinho mais leal de Cassiano. O que não sabiam era que meu falecido pai havia recomendado Mendes a Cassiano 7 anos atrás, após a queda da família Valença. Eu plantei silenciosamente Mendes nas empresas Montenegro e o impulsionei até o lado de Cassiano. Mendes atendeu no primeiro toque. Cirta, Valença, disse ele, usando meu nome de solteira. Recebeu a lista de convidados? Sim. Mendes baixou a voz. 183 pessoas. 76 sócios comerciais, 42 parentes Montenegro e cerca de 60 amigos de Mariana. 6 veículos de mídia. A lista criptografada está na sua caixa de entrada. 6 veículos, repeti. Muito poucos. Precisamos de pelo menos 20 no sábado. 20? Mendes pareceu surpreso. Certa, é difícil conseguir isso com tão pouco tempo sem levantar suspeitas. Você não precisa convidá-los. Basta enviar uma dica anônima para todos os principais sites de fofoca, redes de notícias e outlets de mídia social de São Paulo às 9 de sábado. A manchete. Magnata do mercado financeiro casa-se com amante enquanto ainda legalmente casado com herdeira. Mendes inspirou fundo. Ele não está chamando publicamente de casamento. No registro do hotel está listado como gala corporativa para evitar acusações de bigamia. Mas se você expor assim, quero que ele seja exposto, interrompi. Quero que toda a cidade, cada câmera, cada smartphone, cada transmissão ao vivo, saiba que a mulher que ele leva ao altar é uma amante. Vou transformar o conto de fadas dele em uma execução pública. Entendido, disse Mendes. E mais uma coisa, o vestido de Mariana chegou esta tarde. Gabriela mandou avisar que o item que você pediu foi costurado com segurança. Ótimo. Desliguei. O boutique hotel no bairro de Higienópolis, em São Paulo, era requintado. Gabriela havia me realocado para cá, em vez do lugar chamativo que Cassiano havia escolhido. Minhas janelas davam para uma vista deslumbrante do Parque Buenos Aires. No momento em que entrei no quarto, fechei todas as cortinas, tirei um tablet preto da mala e me conectei à VPN criptografada. Quando a tela ganhou vida, eram 6h30 da manhã de sábado em São Paulo. Menos de 4 horas para o casamento. O tablet exibia uma grade de feeds de segurança ao vivo do hotel no centro. 6 câmeras. O salão principal, a suíte da noiva, o corredor da cozinha, os elevadores, a garagem subterrânea e o lobby. Servi uma xícara de café preto. Recostei-me no sofá de veludo e assisti à contagem regressiva para o apocalipse. Às 6h40, a porta da suíte da noiva se abriu. Mariana entrou vestindo um robe de seda marfim, o cabelo preso frouxamente. Mesmo pela imagem granulada da câmera de segurança, sua juventude de 22 anos era inegável. Ela sentou-se em frente ao espelho da penteadeira, sorrindo para o próprio reflexo. Um sorriso cheio de nervosismo, empolgação e uma arrogância de vitória. Provavelmente achava que havia ganhado. Ganhado o homem rico e poderoso, o casamento luxuoso e o título de Sra. Montenegro, derrotando a esposa antiga. Às 7h30, a maquiadora começou a trabalhar em Mariana. No andar de baixo, no salão,
Os organizadores de eventos em coletes pretos corriam, ajustando a iluminação e a enorme parede floral no palco. Rosas brancas e rosa formavam um coração com letras acrílicas douradas dizendo Cassiano e Mariana. Às 8, Cassiano apareceu no feed. Usava um terno sob medida cinza escuro, cabelo perfeitamente penteado, sapatos Oxford polidos como espelho. Flanqueado por 2 assistentes tensos, parecia que entrava em uma fusão de alto risco em vez de um casamento. Antes de entrar no salão, parou no corredor e verificou o telefone. Simultaneamente, meu telefone tocou. Identificador, marido. Ele não se conteve. 2 horas antes do casamento, verificava se a esposa legal estava segura em Paris. Deixei tocar 7 vezes antes de atender. Alô? Murmurei fingindo voz de sono. Aurora. A voz de Cassiano pingava mel. Você está em Paris há 2 dias e não ligou nenhuma vez. Eu estava começando a achar que tinha me esquecido, ajustando ao fuso horário. Disse, observando o andar de um lado para o outro na tela do tablet. Injetei um tom manhoso e carinhoso. Por que você acordou tão cedo? É sábado. A linha ficou quieta por uma fração de segundo. Ele escolheu o caminho mais seguro. Tenho um evento de negócios hoje. Preciso chegar cedo para preparar. Como está o clima? Foi fazer compras? Não. Bocejei falsamente. Estou preguiçosa. Só deitada na cama. Você disse para não me segurar. Então estou pedindo room service o dia todo para te deixar na falência. Ele riu profundamente, o som vibrando pelo telefone, misturado com a imagem visual na tela, criando uma dissonância bizarra. Bom, coma bastante. Estou ocupado. Então te ligo depois. Tá bom, tenha um bom dia. Joguei o telefone no sofá e peguei o café. Te ligo depois, ele disse. Não fazia ideia de que da próxima vez que me ligasse, seu mundo inteiro estaria em chamas. Às 9 em ponto, Mendes mandou mensagem. Dica anônima enviada. 14 novos veículos de mídia confirmaram. Mais os 6 originais. Total 20. 7 streamers independentes também confirmaram. Respondi com uma única letra. K. Às 9h20, o caos explodiu nas câmeras de segurança. A chefe dos organizadores atendeu uma ligação, ficou pálida e correu para fora do salão. Minutos depois, o chefe de segurança do hotel entrou correndo no feed do lobby. A entrada do hotel estava infestada de repórteres. Pelo menos 50 pessoas com câmeras enormes e microfones boom estavam bloqueadas pelas portas giratórias, flashes estroboscópicos. Às 9h35, o telefone de Cassiano tocou. Em 10 segundos, seu rosto virou pedra. Ele latiu uma ordem para os assistentes e marchou em direção aos elevadores. As veias nas têmporas pulsavam. Finalmente percebeu que seu casamento secreto havia vazado. Coloquei a xícara de café na mesa, fui até a janela e abri as cortinas. O sol da manhã parisiense inundou o quarto, transformando a Torre Eiffel em uma aquarela dourada. Sorrindo, voltei e mudei o feed do tablet para a garagem subterrânea. Estava prestes a ficar divertido. Na manhã do casamento, Mariana Torres recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Cara Sra. Torres, devido a uma emergência de falha de energia no hotel, o local do seu casamento foi urgentemente transferido para o iate de luxo Blue Bay Eye. A embarcação está atracada no pier de iate de Santos. A equipe do evento está totalmente preparada. Por favor, chegue até às 9h30. Pedimos desculpas pelo inconveniente e enviamos equipe extra para garantir uma cerimônia impecável. Gerência de eventos do hotel. Mariana não sabia que o remetente gerência de eventos não existia. Gabriela enviou a mensagem usando um telefone descartável. E o iate Blue Bay Eye nunca fez parte do plano de Cassiano. Às 9h10, o Bentley branco de Mariana chegou ao pier. Ela deve ter acreditado na mensagem ou o motorista subornado por Gabriela simplesmente a levou até lá. De qualquer forma, ela desceu, não para um motel, mas em frente a um iate de luxo trideck de 118 tons, capaz de receber 300 convidados. Estava adornado com rosas brancas e balões rosa. Às 9h20, o primeiro convidado chegou, um VP das empresas Montenegro. Parecia perplexo, mas quando atendentes sorridentes o conduziram a bordo, assinou o livro de presença sem fazer perguntas. Cassiano era conhecido por seu estilo de vida extravagante. Mudar um casamento para um iate de última hora parecia totalmente a cara dele. Às 9h40,
Mais de 150 dos 183 convidados estavam a bordo. Observei tudo através de 12 câmeras de alta definição que Mendes instalou discretamente no iate. Às 9h45, Cassiano finalmente ligou para alguém. Eu. Eram 15h45 em Paris, 9h45 em São Paulo, 15 minutos antes do casamento começar. Atendi preguiçosamente. Alô? Aurora. A voz de Cassiano estava tensa, como se rangesse os dentes. Onde você está? No hotel. Bocejei novamente. Por quê? Você está estranho. Silêncio de 2 segundos. Ele escolheu o caminho mais seguro. Não, só um problema pequeno no trabalho. Tudo bem aí? Perfeito. Acabei de pedir café da manhã, torrada francesa e um latte. Vou sair para fazer compras daqui a pouco. Seu evento está quase acabando? É, quase. Ótimo. Não vou te distrair. Desliguei. Olhando para a tela, Cassiano estava parado perto do elevador da garagem do hotel. Seu terno amassado, gravata torta. Seus assistentes faziam ligações frenéticas. Ele olhava para uma captura de tela da dica anônima. Seu maxilar estava tão cerrado que parecia que ia quebrar. Às 10 em ponto, a buzina do iate tocou 3 vezes. O Blue Bay primeiro lentamente se afastou do pier. Os convidados no convés tomavam champanhe, completamente alheios de que navegavam em um bloco flutuante de execução. Gabriela me mandou mensagem. Cassiano acabou de sair do hotel, acelerando para o pier. Respondi, deixe ele vir. Mendes, todos os 20 veículos de mídia estão prontos. Equipamento de transmissão ao vivo online. Sinal externo ligado ao telão do iate. Alexandre, estou em posição. Fechei as janelas de chat e mudei para o feed do convés principal do iate. As câmeras apontavam para a cara parede floral com letras douradas. Cassiano e Mariana. Cassiano, sussurrei para mim mesma, tomando um gole de chá de jasmim quente. Seus dias bons acabaram oficialmente. 20 minutos depois que o iate deixou o cais, o Aston Martin de Cassiano cantou pneus no pier. Ele havia dirigido como um louco. Os freios guincharam no concreto, o cheiro de borracha queimada enchendo o ar. Ele saltou do carro. Parecia menos um noivo e mais um fugitivo. Seu terno sob medida estava amassado. O prendedor de gravata de platina, uma herança que ele adorava, estava torto, e suor frio brotava em sua testa. Quando chegou à beira do pier, o Blue Bay primeiro a um distante ponto branco no mar. Ele agarrou um dos funcionários da limpeza pela gola. Onde está o barco do casamento? Rugiu, a voz como lixa. O funcionário apontou um dedo trêmulo para a água. Sr. Montenegro, o navio já partiu. Os convidados e a noiva estão a bordo. Quem deu a ordem para sair? Não foi o senhor? Um senhor Alexandre Prado nos mostrou os documentos de autorização. Verificamos. Cassiano soltou. Cambaleou 2 passos para trás. Seus lábios tremiam. A emoção em seus olhos não era apenas raiva. Era puro terror. A falha de energia, a mudança de local, o iate. Nada disso era coincidência. Era uma armadilha perfeitamente projetada. Ele puxou o telefone e discou meu número freneticamente. Em Paris, meu telefone vibrou. Não atendi. Deixei girar na almofada do sofá até cair na caixa postal. Quando ele ligou de novo, rejeitei e enviei uma mensagem. Fazendo compras. Não posso falar. O que houve? Ele não ligou de volta. Mas já era tarde demais. No convés do Blue Bay Prima, o casamento estava a todo vapor. O mestre de cerimônias, um famoso animador de eventos de São Paulo, segurava um microfone dourado em frente à parede floral. Senhoras e senhores, estamos oficialmente iniciando a celebração de Cassiano e Mariana. Aplausos irromperam. Mais de 100 convidados vibraram. Às 10h35, o enorme telão do iate ganhou vida. O mestre de cerimônias estava pedindo às damas de honra que fizessem um discurso quando o microfone soltou um guincho de microfonia. Todo mundo cobriu os ouvidos. A tela mudou de uma tela azul de espera para uma imagem. Era uma varredura de alta resolução do recibo do vestido de noiva sob medida. Cliente: Cassiano Montenegro. Data: 3 meses atrás. Noiva: Mariana Torres. Designer: Gabriela Lima. O convés ficou em silêncio mortal. Sussurros começaram. A tela mudou novamente. A segunda foto era a certidão de casamento de São Paulo. Cassiano Montenegro e Aurora Valença.
legalmente casados, sem registro de divórcio ou anulação. A imagem final era texto branco nítido em fundo preto. O casamento entre Cassiano Montenegro e Aurora Valença permanece legalmente válido. A cerimônia de hoje configura o crime de bigamia. Por 5 segundos, o iate foi um cemitério. O vento soprou pétalas de rosas brancas da parede floral sobre a figura congelada de Mariana. Pareciam menos confetes e mais papel de funeral. Então a represa se rompeu. 20 jornalistas subiram do convés inferior. Câmeras, flashes e microfones cercaram o convés principal como um enxame de gafanhotos. 7 streamers apontaram seus celulares para Mariana. O chat ao vivo rolava tão rápido que era um borrão. De volta ao pier, Cassiano estava paralisado, olhando para o mar vazio. Seu telefone tocou. Era o secretário Mendes, voz tremendo. Senhor, a mídia está ao vivo. O mundo inteiro está assistindo. A certidão de casamento já é trending number 1 no Twitter. Cassiano deixou o telefone cair. A brisa fria do mar chicoteou seu terno sob medida. Ele ficou ali como uma estátua desmoronando. Em Paris, fechei o feed do tablet. Peguei o telefone e mandei mensagem para Alexandre. Hora do ato final. A resposta de Alexandre foi imediata. Já em movimento. No iate, o telão piscou novamente. Desta vez, reproduziu um vídeo cristalino gravado na sala de reuniões do Banco Prado. Alexandre Prado estava à cabeceira da mesa em um terno azul marinho afiado. O Banco Prado decidiu encerrar todos os investimentos estratégicos e negociações de aporte com as empresas Montenegro. Temos 3 razões para esta retirada imediata. O vídeo terminou. O convés explodiu. A tela acendeu uma última vez. Era uma transmissão ao vivo do advogado Vicente Carvalho em seu escritório no centro de São Paulo. Acionistas das empresas Montenegro. Sou Vicente Carvalho, advogado corporativo. Estou emitindo um aviso formal. Às 10 de hoje, a CAA, Aurora Valença, detentora de 25% das ações, lançou oficialmente uma oferta pública de aquisição hostil. Foi o golpe mortal. Às 13h05, o Blue Bay Primeiro atracou de volta no pier. O local estava infestado de polícia, repórteres e curiosos. Cassiano estava na frente. Seu terno parecia ter sido arrastado na lama, gravata arrancada, camisa desabotoada revelando uma camiseta ensopada de suor. Mariana desceu cambaleando. Seu vestido estava sujo de lama, maquiagem borrada de lágrimas. Meu telefone tocou. Identificador, marido. Desta vez atendi. Não disse uma palavra. Apenas escutei sua respiração pesada e irregular. Aurora. Ele disse meu nome. Não Mel, não querida. Apenas meu nome. Afiado e frio. Pare com essa brincadeira. Eu ri suavemente. Quando meu voo aterrissou em Guarulhos na segunda-feira de manhã, eu não havia dormido nada. Meu telefone zumbia como uma vespa presa. Primeira mensagem de Mendes. Fiança negada. Cassiano está na prisão estadual aguardando julgamento. Segunda de Gabriela. Seu escritório está pronto. Último andar. Torre Montenegro. Às 9 em ponto, o Maybach preto parou em frente à Torre Montenegro no centro financeiro. Os seguranças abriram caminho ao me ver. A recepcionista do lobby quase derrubou o café. Quando as portas do elevador executivo se abriram no 42º andar, 20 chefes de departamento estavam alinhados no corredor. Eles me olharam com uma mistura de terror, curiosidade e admiração. No final do corredor estava a sala do CEO, a sala de Cassiano. Empurrei a porta. Alexandre estava sentado atrás da enorme mesa de mogno, tomando expresso. Olha só quem chegou. A rainha chegou. Ele sorriu. Assinei o acordo de transferência de ações com uma caneta Montblanc. Aurora Valença. Não Montenegro. Na sala de reuniões, sentei-me à cabeceira da mesa. Vou ser breve, disse, minha voz cortando o silêncio mortal. Primeiro, Cassiano Montenegro foi removido do cargo de CEO pelo Conselho, com efeito imediato. Segundo, como acionista majoritária de 51%, assumo o cargo de CEO. Depois da reunião, voltei à sala do CEO. Sentei-me na pesada cadeira de couro de Cassiano. Quando meu voo aterrissou em Guarulhos na segunda-feira de manhã, eu não havia dormido nem um minuto. Meu telefone vibrava como uma vespa presa. Primeira mensagem de Mendes. Fiança negada. Cassiano está na penitenciária estadual aguardando julgamento.
O Ministério Público citou risco extremo de fuga e adulteração de provas. Segunda mensagem de Gabriela. Seu escritório está pronto. Andar executivo, Torre Montenegro. Olhei para as mensagens, fechei os olhos e respirei fundo. Um Maybach preto estava me esperando no meio-fio da chegada. O motorista era um senhor idoso chamado Arthur. Vamos chamar, Ludi Henrique. Henrique havia sido o motorista leal da família Valença antes de perdermos tudo. Eu pedi a Mendes que o encontrasse na semana passada. Certa. Aurora, disse Henrique com os olhos marejados. Faz tempo, Henrique. Sorri. Às 9 em ponto, o Maybach parou em frente à Torre Montenegro, no centro financeiro de São Paulo. A enorme tela de LED acima da entrada ainda exibia o logotipo corporativo, mas as bandeiras da família Montenegro haviam sido discretamente baixadas. Os seguranças abriram caminho ao me ver. A recepcionista do lobby quase derrubou o café. Esses Ra. Montenegro, gaguejou ela. Dei-lhe um aceno curto e entrei no elevador executivo privativo. Quando as portas se abriram no 42 grau andar, 20 chefes de departamento estavam alinhados no corredor. Finanças, marketing, RH, todos eles olhavam para mim com uma mistura de terror, curiosidade e admiração. Eram as mesmas pessoas que me trataram como um fantasma por 3 anos. Agora, a mulher que ignoravam caminhava por entre eles com saltos de 12 centímetros, os passos ecoando fortemente no mármore. No final do corredor estava a sala do CEO, a sala de Cassiano. Empurrei a porta. Alexandre estava sentado atrás da enorme mesa de mogno, tomando um expresso. Olha só quem é. A rainha chegou. Ele sorriu. Tirei o café da mão dele, dei um gole e sentei na cadeira em frente à mesa. Alexandre deslizou uma pasta manila na minha direção. Acordo de transferência de ações. Na sexta-feira, o dia em que Cassiano foi preso, Vicente Carvalho executou a aquisição hostil. Somado aos 32% que tomamos dos ativos congelados de Cassiano e dos acionistas minoritários que entraram em pânico e venderam, agora possuo legalmente 51% das empresas Montenegro. Peguei uma caneta Montblanc e assinei meu nome, Aurora Valença. Não Montenegro. Alexandre vestiu o paletó, seu jeito brincalhão mudando para estritamente profissional. Abriu a porta da sala. Senhoras e senhores, anunciou aos executivos no corredor, a nova presidente do conselho vai receber. Luz agora. A sala de reuniões estava lotada. Sentei-me à cabeceira da mesa. Vicente Carvalho sentou-se à minha esquerda, Alexandre à minha direita. Mendes ficou em pé junto à porta. Vou ser breve, disse, minha voz cortando o silêncio mortal. Primeiro, Cassiano Montenegro foi removido do cargo de CEO pelo Conselho, com efeito imediato. Segundo, como acionista majoritária com 51%, assumo o cargo de CEO. Inclinei-me para a frente, entrelaçando os dedos. Terceiro, quanto ao futuro de vocês, não estou aqui para fazer uma limpeza. A empresa precisa de estabilidade. Aqueles que fizeram seu trabalho de forma limpa nos últimos 3 anos não têm com que se preocupar. No entanto, vários executivos se encolheram. Se algum de vocês ajudou Cassiano a desviar fundos da empresa, cozinhar os livros ou lavar dinheiro através de empresas de fachada, vocês têm 3 dias para vir ao meu escritório e confessar. Se o fizerem, considerarei não apresentar queixa. Sorri. Deixei que a imaginação deles fizesse o resto. Após a reunião, voltei para a sala do CEO. Sentei-me na pesada cadeira de couro de Cassiano. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Era Mendes. Certa. Valença, disse Mendes nervoso. Carlos Montenegro está lá embaixo, o pai de Cassiano. Ele trouxe cerca de 10 pessoas. Advogados, parentes e alguns homens que pareciam seguranças contratados. Carlos Montenegro, o fundador, o homem que destruiu meu pai há 20 anos. Mande-o subir, disse, batendo minhas unhas bem cuidadas contra a mesa. 5 minutos depois, a porta se abriu com força. Carlos estava lá, apoiando-se pesadamente em uma bengala de mogno sob medida. Usava um terno de tweed antigo e caro. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado para trás. Seu rosto estava roxo de raiva. Aurora, berrou ele, batendo a bengala no carpete. Você ousa sentar na cadeira dos Montenegro com um nome estrangeiro? Não me levantei, nem pisquei, apenas sorri.
Um nome estrangeiro? Carlos, o título deste prédio, a cadeira com a qual você está gritando, até o carpete onde você está pisando legalmente, tudo pertence a mim agora. Levantei-me lentamente, plantando as mãos na mesa. Quer que eu leia uma lista dos crimes que seu querido filho cometeu? Carlos congelou. Abri um arquivo que Vicente havia preparado. No ano passado, Cassiano transferiu R$6 milhões para a agência de RP de Mariana Torres, uma empresa de fachada que não existe. Fraude eletrônica. 2 anos atrás, ele desviou R$6 milhões para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, no nome do irmão de Mariana. Furto qualificado. Quer que eu entregue isso à CVM, Carlos? Ou prefere ler primeiro? Carlos cambaleou para trás. Seu advogado segurou seu braço, sussurrando freneticamente em seu ouvido. O advogado estava dizendo a verdade. Se esses arquivos fossem para as autoridades federais, Cassiano não estaria olhando apenas para a bigamia. Ele estaria olhando para 20 anos de prisão federal. Carlos me encarou. Seus olhos de repente pareciam incrivelmente velhos. O que você quer? Vou administrar esta empresa melhor do que Cassiano jamais administrou. Quanto ao seu filho, se ele cometeu crimes, ele cumpre a pena. Não foi isso que você disse no gala da empresa há 3 anos? Ninguém está acima da lei? Carlos não conseguia falar. Virou-se e saiu mancando da sala, seu entourage correndo atrás dele como cães espancados. Olhei para meu telefone. 3 mensagens. Vicente, data do julgamento marcada, 20 dias. Gabriela enviou uma foto. O vestido de noiva de Mariana jogado em uma lixeira no pier, coberto de lama. Número desconhecido. Não fique arrogante, Aurora. Você sabe como seu pai morreu. Você não ia querer que isso viesse à tona. Fiquei olhando para a mensagem de texto. A luz do sol da janela iluminava a ameaça na tela. Recostei-me e fechei os olhos. Cassiano, você finalmente jogou sua última carta. Olhei para a mensagem por 3 minutos. Você sabe como seu pai morreu. Era um número descartável, mas eu sabia exatamente quem havia enviado. Pouquíssimas pessoas sabiam a verdade sobre meu pai, Jonathan Valença. A Polícia Civil havia classificado sua morte como suicídio quando ele pulou de um prédio há 20 anos. Mas quem estava no círculo interno sabia que não era tão simples. E a única pessoa desesperada o suficiente para usar isso contra mim era Cassiano, que atualmente estava na penitenciária estadual. Ele provavelmente havia mandado seu advogado contrabandear uma mensagem para um fiel. Achava que essa era sua carta na manga. Não percebia que eu havia construído todo o tabuleiro de jogo especificamente para ele jogar essa carta. Apertei o interfone. Mendes, traga Vicente e Alexandre para minha sala em 30 minutos. Quando Vicente chegou, ele abriu sua maleta e colocou uma enorme pilha de documentos sobre minha mesa. Está tudo aqui, Sirta. Valença. Registros bancários de Jonathan Valença de 20 anos atrás, registros telefônicos, rastreador de movimentos até 3 dias antes do incidente e o contrato original de transferência de dívida falsificado assinado por Carlos Montenegro. Ele tirou um envelope amarelado e lacrado do fundo. E esta é a prova principal. A carta que seu pai deixou para você 1 semana antes de morrer. Guardei em um cofre de segurança. Peguei o envelope, mas não o abri. Eu havia memorizado cada palavra. Era a carta de suicídio do meu pai. Detalhava exatamente como Carlos Montenegro havia fabricado dívidas, usado empresas de fachada para sangrar o Grupo Valença e forçado meu pai a um canto para roubar seu império. Mostrei a mensagem de texto para Alexandre. Seu rosto endureceu. Não se preocupe. Sorri. Ele mordeu a isca. Agora vamos puxar a linha. 2 dias depois, Mendes bateu na minha porta. Está. Valença. Os advogados de Cassiano acabaram de protocolar uma moção de emergência no tribunal. Estão pedindo fiança com base em que o réu possui evidências cruciais de delator sobre um homicídio não resolvido. Coloquei a caneta na mesa. Meu sorriso se alargou. Cassiano estava tentando culpar a morte do meu pai em outra pessoa, talvez até me incriminar, ou a minha mãe, para conseguir um acordo e fiança. Era pateticamente previsível. O juiz negou a fiança, mas encaminhou a denúncia para a Polícia Civil. Os detetives acabaram de contatar Vicente. Querem que você compareça para depoimento. Vamos, disse, pegando meu casaco. Diga a Vicente para trazer os arquivos. A reunião não aconteceu em uma delegacia.
Aconteceu em uma sala de conferências segura no térreo da Torre Montenegro. 2 detetives à paisana sentaram-se à minha frente. Certa, Valença, disse o detetive mais velho. Recebemos uma denúncia de Cassiano Montenegro alegando que seu pai, Jonathan Valença, foi levado à morte por meio de jogo sujo envolvendo disputas corporativas. A senhora tem algo a dizer sobre isso? A sala estava em silêncio mortal. Não chorei, não fiz cena. Acenei para Vicente. Vicente deslizou o envelope amarelado sobre a mesa. Esta é a carta original de suicídio, escrita por Jonathan Valença. Ela detalha exatamente como Carlos Montenegro falsificou contratos de dívida no valor de R$ 400 milhões para falir o Grupo Valença e tomar seus ativos. É um caso clássico de furto qualificado, extorsão e fraude corporativa. Os detetives abriram a carta. A caligrafia elegante do meu pai se espalhava pela página. Depois que eles saíram, Vicente recostou-se na cadeira e expirou. Cheque-mate. Cassiano tentando delatar, lá acabou de dar jurisdição federal para investigarem o pai dele. Olhei pela janela para as ruas movimentadas de São Paulo. Era hora de uma visita a Angra dos Reis. A propriedade dos Montenegro em Angra dos Reis ficava em 16 hectares de terreno nobre. Portões de ferro forjado, uma longa entrada de cascalho ladeada por árvores importadas. Quando meu Maybach chegou, o administrador da propriedade hesitou, mas abriu os portões. Encontramos Carlos Montenegro em seu escritório revestido de mogno. Ele parecia um cadáver. Usava um cardigã de cashmere amassado, segurando um copo de uísque. O fogo na lareira projetava sombras longas e tremulantes em seu rosto. — O que você quer agora? Resmungou ele, a mão tremendo enquanto segurava o copo. Sentei-me na cadeira de couro em frente a ele. Vicente colocou um único documento sobre a mesa. Notificação de indiciamento. Fraude criminal e extorsão. Eles estão vindo atrás de você, Carlos, disse suavemente. A Polícia Civil e a Polícia Federal. O rosto de Carlos ficou cinza. Você se casou com meu filho só por causa disso? Por vingança? Não vingança, corrigi, minha voz gelidamente calma. Cobrança de dívida. Há 20 anos, no dia em que meu pai pulou daquele prédio na chuva torrencial, você foi até nossa casa. Disse à minha mãe que tínhamos 30 dias para arrumar as malas e sair. Minha mãe trabalhou até os dedos sangrarem em um pequeno apartamento na Zona Sul até o fígado falhar. Antes de morrer, ela me disse, se não conseguir esquecer, tome de volta o que é nosso. Inclinei-me para frente. Quero o Império Montenegro. As ações com direito a voto são minhas, mas quero as empresas de fachada. Quero as 4 contas offshore na Suíça. Quero o fundo familiar nas Ilhas Cayman. E quero a escritura desta propriedade. Carlos se levantou bruscamente, os olhos saltando. Você é louca. Sou? Inclinei a cabeça. Só estou recuperando o principal com 20 anos de juros. Assine as transferências dos fundos, Carlos. Se fizer isso, pedirei a Vicente que negocie um acordo de delação para que você passe seus últimos anos em uma penitenciária de segurança mínima médica em vez de uma prisão federal. Carlos desabou de volta na cadeira. Olhou para o fogo, toda a luta drenada de seu corpo. Com a mão trêmula, pegou uma chave de latão na gaveta e abriu um cofre escondido atrás de uma estante. Tirou uma pilha de pastas vermelhas. No dia do julgamento de Cassiano, não vesti preto. Preto é para luto, e Aurora Valença não tinha nada para lamentar. Vesti um terninho sob medida branco pérola. Ele brilhava levemente sob as luzes do tribunal, como o interior impenetrável de uma ostra. Gabriela estava ao meu lado na galeria, ajustando minha gola. Cassiano contratou o melhor advogado de defesa de São Paulo, sussurrou ela. Não respondi. O martelo bateu. Todos se levantaram. Quando Cassiano foi trazido algemado, ele parecia um esqueleto. O macacão da prisão pendia em seu corpo. Seu queixo estava coberto por uma barba escura por fazer. Ele vasculhou a galeria até seus olhos encontrarem os meus. Suas pupilas se dilataram. Ofereci-lhe um sorriso educado e leve. O promotor leu as acusações. Bigamia, fraude eletrônica, furto qualificado, desvio de recursos. No total, ele enfrentava 20 anos. Cassiano não aguentou. Virou a cabeça completamente para mim e articulou 3 palavras silenciosas com os lábios trêmulos. Me perdoa. Olhei para meu dedo anelar nu. Pensei no anel de noivado de moissanita que ele me dera
que eu havia jogado no mar na noite anterior. Quando o tribunal entrou em recesso, repórteres invadiram as escadas do Fórum Central de São Paulo. Os flashes eram cegantes. Microfones foram enfiados no meu rosto. Sirtá, Valença, quais são seus pensamentos sobre o julgamento do seu marido? Parei nos degraus de mármore. A multidão silenciou instantaneamente. O vento de outono pegou as lapelas do meu terninho branco. Sorri para as câmeras. Não tenho pensamento sobre o julgamento, disse, minha voz projetando-se claramente sobre a praça. Estou apenas agindo em nome da minha mãe para recuperar o que pertence à família Valença. Fiz uma pausa, olhando para o céu azul e limpo de São Paulo. O legado Valença nunca foi destruído, apenas mudou de gestão. A partir de hoje, as empresas Montenegro não existem mais. Estamos oficialmente rebatizando como Grupo Valença. Através do mar de flashes, caminhei até o Maybach preto que esperava. O barulho dos jornalistas se transformou em um zumbido distante, enquanto Alexandre abria a porta do carro para mim. Para onde, Sr. CEO? Alexandre sorriu, sentando-se ao volante. Tirei os óculos escuros, recostei-me no couro macio e fechei os olhos. Leve-me para a Zona Sul. Tenho uma placa para pendurar na porta de um antigo apartamento. O motor ronronou. O Maybach entrou no rio interminável de trânsito de São Paulo, seguindo direto para o sol.